Deus, louvado seja o Senhor. Queridos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Nós vamos ler o capítulo 5, o versículos de 1 a 12. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Você que está nos assistindo, que Deus abençoe sua vida. Nós que estamos aqui, tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero fazer uma exposição das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por essa manhã, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram, pelo teu cuidado, pelo teu auxílio, pelo teu amparo. O nosso coração se enche de gratidão. Mas rogamos ao Senhor que neste tempo o Senhor fale conosco através da tua palavra. Que o Senhor nos ensine a sermos felizes da maneira correta, da maneira certa. Que o teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na mitologia grega, felicidade era um privilégio que somente os deuses que moravam no Monte Olimpo tinham. Era algo que somente esses deuses podiam desfrutar da total felicidade. Na mitologia grega, aqueles deuses que moravam no Monte Olimpo, esses sim, podiam desfrutar totalmente da felicidade. Abaixo deles tinham semideuses. Esses semideuses, eles poderiam desfrutar de alguns momentos de felicidade. Eram os seus momentos de glória após terem vencido uma batalha. Eram os momentos em que eles eram glorificados, que eles eram exaltados pelos seres humanos. Aquilo era um momento de glória e ali se dava a felicidade. Aos humanos, os simples mortais, gente como a gente, só restava sonhar com a tal felicidade. Em tempos modernos, definir felicidade é podermos analisarmos a sociedade que estamos vivendo. Nós vivemos numa sociedade que denominamos de sociedade líquida, onde perdeu-se os seus valores, onde aquilo que é absoluto se torna extremamente relativo. A minha verdade pode ser diferente da sua verdade. Observe que felicidade nos dias de hoje tem a ver com consumo, tem a ver com sentir. O sentimento é a base da felicidade. Se eu sinto que aquilo é bom para mim, então aquilo me gera felicidade. O fato de eu comprar uma roupa, o fato de eu comprar um sapato, o fato de eu comprar uma casa, o fato de eu comprar alguma coisa me torna feliz.
É como algumas pessoas que estão passando por momentos tristes, momentos talvez de embate no relacionamento, mas sai um financiamento de uma casa, sai o financiamento de um carro, e parece que aquilo que eles estavam vivendo de problemas foi deixado de lado e agora eles se sentem felizes. Porque obteram algo, porque conquistaram algo, porque agora tem algo palpável, tem um bem material, tem dinheiro envolvido. Então a felicidade nos dias de hoje se baseia no sentimento. E se baseia no sentimento, baseia-se no ter. E aqui o ter não é o outro ter, tem a ver com eu ter. Porque quando o outro tem, isso normalmente me faz infeliz, porque ele tem e eu não tenho. Então, felicidade nos dias de hoje, além de sentir, tem a ver com ter, e ter aquilo que é meu. É a filosofia dos nossos dias. A filosofia dos nossos dias nos ensina que o que é meu, o que é teu é meu, o que é nosso é meu. Tem a ver comigo, tem a ver com o que eu sinto, com aquilo que eu tenho, possuir. Por isso que nós usamos muitos pronomes possessivos: meu, minha casa, meu carro, meu dinheiro, minhas finanças. Por isso que quando o casal novo, eles estão no início de relacionamento conjugal, eles têm embates, porque eles acham que tudo um é do outro. E entram no casamento querendo ser felizes e não fazer o outro feliz. Então a felicidade tem a ver com o que eu quero, com o que eu tenho. Isso é o que nós vivemos nos dias de hoje. Temos glórias, temos bens, queremos nos estabelecer. E achamos que estas coisas, que nos geram felicidade. É como aquela historinha que a maioria de nós já ouvimos. Um rapaz que andava a pé, começou a orar pedindo a Deus um carro. E ele recebe de Deus um carro, 1.0, usado, mas era um carro. Extremamente feliz com aquele carro. Andava com aquele carro de cima para baixo, de baixo para cima, todas as ruas da cidade. E colocou ainda um adesivo no carro. Propriedade exclusiva de Jesus. Mas ele foi ao shopping. E chegando ao shopping, ele estaciona o seu carro e vê do lado um carro mais velho, mais batido, mais surrado. Ele olha então para aquele carro que está mais velho, mais batido, mais surrado e diz: realmente Deus gosta de mim, porque Ele me deu um carro melhor do que esse. Mas quando ele sai, depois de fazer a sua compra, depois de pagar algumas contas, ele sai do shopping e ele olha para o lado e tem um carro melhor do que o dele. Carro 0 quilômetro, carro novo, cheirando novo. Ele olha então para Deus e diz: por que o Senhor me deu isso e não me deu aquilo? Você vê que a felicidade se baseia naquilo que nós temos, que é palpável. Mas à luz das Escrituras, a felicidade é muito maior do que isso. A felicidade é muito maior do que um sentimento, é muito maior do que ter. A felicidade nas Escrituras tem a ver com eternidade, tem a ver com galardão, tem a ver com aquilo que Deus dá, não com aquilo que nós merecemos. Porque nós muitas vezes queremos dizer para Deus que nós merecemos determinadas coisas, que por fato de nós sermos ofertantes e dizimistas, Deus tem a obrigação de nos dar. E nos entristecemos quando Deus não nos dá. O Sermão do Monte é o primeiro dos 5 discursos do Evangelho de Mateus. E é o mais longo. Começa no capítulo 5, versículo de número 1 de Mateus, e vai até o capítulo 7, versículo de número 19. Aqui Jesus vai nos ensinar, e Mateus, ele dedica 3 capítulos do seu Evangelho para a narrativa do Sermão do Monte, onde Jesus vai mostrar para mim e para você, para nós e para aquelas pessoas que estavam lá, e para todos os cristãos de todos os tempos, o verdadeiro caráter do cristão. Iniciando o seu sermão, Jesus apresenta àqueles seus ouvintes o verdadeiro conceito de felicidade, a maneira correta de ser feliz, a maneira correta de desfrutar da felicidade.
Apesar que essa felicidade, ela é oposta à forma humana de compreender, de ensinar e de viver. Porém, o que Jesus está ensinando é extremamente compatível com a vida comum do homem, e nós podemos praticar no nosso dia a dia. Jesus deixa claro que a felicidade não é um direito apenas dos deuses ou dos semideuses, ou que nós só podemos sonhar com a felicidade, ou que a felicidade está pautada no ter, no possuir, no sentir. Não! A felicidade deve fazer parte da experiência do cristão, porque na verdade faz parte do seu caráter. Jesus chama os cristãos para que, independente das circunstâncias da vida, independente se temos, se não temos, se sentimos ou não sentimos, Ele tem a felicidade para nós. Ele é a felicidade. Jesus vai deixar claro nas bem-aventuranças. Jesus descreve os que são felizes do ponto de vista humano, mas Ele descreve daqueles que são felizes do ponto de vista de Deus. Por isso é diferente. Por isso que nós temos falado dia após dia: olhe para Deus, ande nos caminhos de Deus, tenha a mente de Jesus, pense o mundo dentro da cosmovisão bíblica, porque quando nós olhamos pela ótica de Deus, a felicidade é diferente. O conceito de felicidade é diferente do conceito do mundo. Nas bem-aventuranças, Jesus não está falando a 8 grupos de pessoas. Ele está falando, sim, de uma pessoa que possui 8 qualidades. Essas 8 qualidades. Ele está nos levando a uma reflexão que nós podemos ter essas 8 qualidades, essas 8 bem-aventuranças que Mateus escreve aí. Quando dividimos o texto para ficar um pouco melhor, nós podemos observar que dessas 8 bem-aventuranças, 4 têm a ver do meu relacionamento com Deus. As outras 4 têm a ver com o meu relacionamento com o próximo. E todas as bem-aventuranças, elas vêm trazendo promessas de Deus, elas vêm trazendo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Observe o verso de número 1, por gentileza. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Eu gostaria que você fizesse comigo uma viagem. Eu já estive neste lugar, o pastor Marcos Sérgio já esteve, alguns irmãos, o Monte das Bem-aventuranças. Jesus chegando, uma multidão estando com ele, e ele agora olha para essa multidão, os seus discípulos se aproximam, o texto de Mateus diz como se ele sentasse e passou, o verso de número 2 deixa claro, passou não apenas a dizer um discurso, fazer um discurso, não, Jesus passou a ensiná-los, ponto por ponto. Jesus começou a dizer para eles o que é o reino dos céus, o que Jesus está pregando. Essa é a mensagem do reino, essa é a mensagem do evangelho. Jesus está ensinando aquelas multidões. Jesus não apenas curava, Jesus não apenas fazia milagres de acalmar a tempestade, de andar sobre as águas, mas ele parava para ter um tempo de ensinamento, de colocar na mente daquelas pessoas o que é a verdade do reino de Deus. E observe que o conceito de reino de Deus é diferente do conceito de reino deste mundo. O que concebemos como conceito de reino deste mundo tem a ver com poder, tem a ver com eu sou forte e você é fraco, por isso eu assumo o poder. No reino de Deus não é assim. O reino de Deus é pautado na graça, na misericórdia, no amor e na felicidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como cristãos, nós estamos inseridos neste mundo, mas não podemos viver como este mundo. E aí eu me pego vendo alguns crentes começando a ficar com medo, desencorajados. Alguns cristãos que estão temendo, estão paralisados, que perdem a paz por causa de uma política, perdem a paz por causa de um vírus, e se esquecem que nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós pertencemos a algo maior. Nós pertencemos ao reino de Deus.
O reino de Deus é reino de graça, é reino de amor. É a paternidade de Deus que reina neste reino. Mateus vai nos ensinar isso. As palavras de Jesus, Mateus vai nos ensinar. Então eu gostaria de pensar com os irmãos este tema nessa manhã. A maneira correta de ser feliz. Talvez não tenhamos tempo suficiente para falarmos das 8 bem-aventuranças. Mas quero me ater nesse momento nas primeiras 4 bem-aventuranças, que trata do nosso relacionamento com Deus, da felicidade. A felicidade tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Observe que isso é muito notório na nossa vida, e eu quero dar uma explicação bem simplista, mas gostaria que você prestasse atenção, porque é prático no nosso dia a dia. Quando estamos mais próximos de Deus, quando temos mais tempo com Deus, quando oramos mais, quando lemos mais a Bíblia, isso nos torna mais felizes. Os problemas externos já não nos afetam tanto. Quando deixamos de orar, quando deixamos de ler a Bíblia, como deixamos de frequentar os cultos, observe que os problemas alheios, eles começam a ter mais força e vai nos deixando mais tristes, vai nos deixando com medo, depressivo, sem vontade de viver. Parece que aquela máxima que quanto mais você dorme, mais você tem sono, mais você fica preguiçoso. Agora, o nosso relacionamento com Deus é extremamente importante para definirmos a felicidade no nosso coração. No verso de número 3, Jesus vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos analisar um pouquinho de trás para frente. Deles é o reino dos céus. Deles quem? Jesus está dizendo que desses que são humildes de espírito, o reino dos céus, o reino de Deus, pertence a eles. Mateus não usa a expressão reino de Deus por causa do público que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para os judeus tinham dificuldade de entender reino de Deus, por isso que o Mateus, ele pega essa expressão reino dos céus, mas ele está falando do reino do Senhor. E ele diz que felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo que aqueles que se declaram espiritualmente falidos diante de Deus por causa do pecado, que nada merecem, só merecem a ira, o juízo de Deus, esses são os humildes de espírito. É aqueles que confessam diante de Deus que são pequenos, é aqueles que confessam que são pecadores, e que se não fosse Deus vir até nós, nós jamais poderíamos nos achegar a Deus. Podemos ter boas obras, podemos fazer bem aos pobres, podemos viver num monastério, podemos ser bonitinhos, lindinhos, cheirosinho, fofinho, nada disso nos leva a Deus, é Deus que vem até nós. É quando reconhecemos que nós não somos nada, que somos pecadores, que não merecemos a graça de Deus, melhor dizendo, Ele então derrama graça sobre nós. O pobre de espírito confessa seu desmerecimento diante de Deus e total dependência do Senhor. É quando nós rasgamos as nossas vestes, de maneira figurada, mas aqui falando para rasgar os corações, e falamos diante de Deus: eu não sou nada, se não for o Senhor. Se não for o Senhor que tivesse manifestado Salvador na minha vida, eu estava destinado ao inferno. Esses são os pobres de espírito, nada tendo para oferecer, nada podendo reivindicar, nada podendo comprar, não podendo obter favor dos céus. Esses são aqueles que são humildes de espírito. O reino de Deus, e aqui vale salientar isso, o reino de Deus não é concedido e não é conquistado na raça, nos méritos, na batalha militar, na bravura dos pelotões. Não é conquistado pela riqueza de um Zaqueu da vida. Não! O reino de Deus é concedido aos pobres, aos desprezados como o publicano, como as prostitutas que se arrependeram verdadeiramente,
aos que são pobres, que sabem que não podem oferecer nada e não têm que fazer, mas oferecem a Deus um coração contrito e quebrantado. A propósito, é isso que Jesus exige de nós, quando Ele disse: filho meu, dá-me o teu coração. Jesus não está dizendo para você dar um coração inteiro, Jesus não quer saber como está o seu coração, Ele quer que você dê a Ele, porque Ele vai te dar um novo coração. Um novo coração. Nós temos a convicção e a certeza de que sem Deus nós não somos nada. E devemos sempre nos lembrar disso. A felicidade está aí. E nos lembrarmos que dependemos de Deus. Que a salvação é um presente, é uma graça que Ele nos deu. Não foi conquista nossa. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós não merecíamos. É desse humilde de espírito que pertence o reino, que como paradoxo é dado ao pobre de espírito e não ao rico de espírito, ao frágil e não ao poderoso, às criancinhas, quando Jesus disse: não impeçam elas de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus, aos humildes, aqueles que são bastante humildes para aceitá-lo, e não aos soldados que se vangloriam de poder obtê-lo através da sua própria bravura. É nós hoje, nessa manhã, fechamos os nossos olhos e agradecemos a Deus pela salvação que Ele nos tem dado. Se a partir de hoje Deus não te dá mais nada, você deve ser feliz, porque Ele já te deu a salvação. A salvação. É como os imperadores romanos, que diziam, e sobre essa palavra, eles diziam que se é ser feliz os pobres de espírito, então vamos tirar todos os bens dos cristãos, para que então eles sejam realmente felizes. Eles achavam que a felicidade estava nos bens materiais, e os cristãos do primeiro século estavam vivendo exatamente essa verdadeira felicidade, que não se baseia em ter, em sentir, mas na certeza de que Cristo morreu por nós. Isso é ser feliz. A segunda bem-aventurança, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, nessa maneira certa, nessa maneira correta de ser feliz, está no verso de número 4. Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Pois bem, refere-se àqueles que lançam o mais profundo e sincero gemido da alma, reconhecendo que por causa dos seus pecados, eles têm ofendido a Deus, saindo do alvo, do propósito para o qual foram criados. O choro ao qual Jesus se refere é o desespero da alma, que só terá alívio nos braços do Deus Todo-Poderoso. Se chorar, chore nos pés do Senhor. É aquele choro que você confessa os seus pecados e que ele vem compulsivamente de dentro do coração. Para esses que passam pela tristeza do arrependimento, o Senhor lhe oferece perdão, consolo, graça, misericórdia, vida nova, oferece a certeza da salvação, promete que Ele vai andar no caminho da salvação e que eles terão como herança a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Há consolo maior do que esse. Há consolo maior do que esse. Por isso que a nossa vida não é pautada no conceito de felicidade desse mundo, é do reino de Deus. Jesus está dizendo, mesmo aqueles que choram agora, que choram pelo arrependimento, que choram pela tristeza do pecado na sua vida, esses um dia não irão chorar mais, eles irão se alegrar. E lá em Apocalipse diz que Deus há de enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Por isso, precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Os que choram serão consolados. Confesse o seu pecado, chore, mas chore na presença do Senhor, porque é nos braços dele que nós podemos nos sentir filhos e filhas. Louvado seja o Senhor. Terceira bem-aventurança está no verso de número 5, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são aqueles a quem o Espírito Santo concedeu o domínio próprio. Abra a sua Bíblia, um pouquinho aí para frente,
Na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o versículo de número 22 até o versículo de número 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. As nossas crianças têm aprendido isso com os vídeos que tem o nosso evangelista Vinícius tem feito para as nossas crianças. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Exatamente disso tem a ver com a capacidade de não revidar, de desarmar a mente, a língua, a mão e os pés. Isso fica claro quando Jesus vai dizer, ensinando aquela multidão, dizendo: olha, se alguém te oferecer se alguém te bater do lado direito, oferece o esquerdo. Quando Jesus vai dizer que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. É como se Jesus, usando outras palavras, estivesse dizendo: olha, aos seus inimigos você faz um pudim de leite sem veneno e dá para eles. Não precisa revidar. Seja manso de espírito. Há muitas brigas dentro do relacionamento conjugal, porque falta essa sabedoria, essa bem-aventurança, da mansidão. A mansidão, ela se opõe à arrogância, à soberba, à rebeldia. Isso é tão nítido que às vezes quando há um choque de ideias dentro do casamento, por exemplo, aquele que ofendeu o outro, às vezes vai até ele pedir perdão, e você se sente tão na supremacia, tão arrogante, que você não aceita o perdão, ao ponto de dizer: o seu perdão, o seu pedido de perdão não é verdadeiro. Você se coloca na condição de Deus em saber como que está o coração do outro. Olha o perigo. E aí surgem brigas, desrespeito. Os mansos sabem que receberam tudo de Deus, por isso dispõem o coração para obedecê-lo. Jesus vai declarar que esses mansos, eles vão herdar a terra, herdarão a terra. Por causa do nosso tempo, a quarta bem-aventurança que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, está no verso de número 6. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. Que palavra maravilhosa. Essa bem-aventurança expressa desejo, o alimento para o faminto, a água para o sedento, representam a preservação da vida. O cristão, por sua vez, só encontra alívio para a sua sede, para a sua fome espiritual, na justiça de Deus. Ele a buscará continuamente com todas as suas forças, e achará na intimidade com o Senhor, onde estará plenamente satisfeito, e continuará sempre na presença de Deus. Só em Deus nós encontramos justiça. Isso que essa bem-aventurança está dizendo: aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que têm desejo. Agora, abra a sua Bíblia, e eu quero encerrar com esse texto, Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, nós vamos ler o versículo 11 e 14. Amós capítulo 8, versículos 11 e 14. Abre aí na sua Bíblia. Sei que é um pouco difícil de achar Amós, mas você vai conseguir. Amós capítulo 8, versículos de 11 a 14. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir, está escrito aí, as palavras do Senhor. Andarão de mar e mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas, os jovens, desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria, e dizem: como é certo viver o teu Deus, o Dan. É como é certo viver o culto de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Agora, para nós, a fome espiritual mais profunda, a sede espiritual mais profunda, tem que ser pela palavra de Deus. Palavra de Deus é onde você encontra a felicidade verdadeira, certa e correta.
que possamos ser felizes da maneira certa, vivendo os princípios e os ensinos do reino de Deus. Amém?